Minha autoridade, o negócio é o seguinte, olha só, Karrion Kross e Scarlett tiveram então seus contratos encerrados ontem, no domingo, e aparentemente, mesmo com uma nova oferta da WWE, eles não renovaram seus contratos, o que é realmente bizarro da gente pensar, já que muito do que estava se fazendo nos últimos meses era todo mundo querendo que o Karrion Kross não só renovasse o seu contrato, mas também ganhasse um grande push, né? Infelizmente, aí, ao que tudo indica, eles realmente estão de saída da WWE, o contrato não foi renovado. Ontem saiu a segunda parte daquele documentário que ele fez no canal do YouTube dele e justamente o nome do documentário é Meu Contrato se Encerra com a WWE, onde ele põe algumas coisas, expõe algumas outras. Ele diz que desde o início ele gostaria de continuar na WWE, que na verdade ele gostaria de ficar lá para sempre, que ele queria encerrar a carreira dele ali, mas que as coisas nem sempre saem como eles queriam, né? Inclusive durante o documentário, ele fala em determinado momento que quando tudo começou a ficar um pouquinho maior, com a Crown gritando We Want Kross, toda aquela situação, as compras de merchandising, no início alguns dirigentes ali da WWE falavam apenas vamos ver se isso vai continuar, se vai rolar quando a gente for para outra cidade, para outro estado. Quando as coisas continuaram, eles, a gente não tá muito pronto aí para abraçar isso, talvez melhor você não ficar se vangloriando tanto, talvez você melhor ignorar a galera, e o Kross deixando bem claro que isso não era o que ele gostaria de fazer, ele sentia que não era justo com os fãs fazerem tudo isso, né? No fim das contas, os perfis dele saíram da seção de roster ativo da WWE e foram para a seção de alumni, que mostra os lutadores que saíram. Depois, através do Twitter, tanto o Kross quanto a Scarlett deixaram algumas mensagens, inclusive parece que a Scarlett até colocou parte de booking, então provavelmente não é a mesma coisa que aconteceu com o War True. Acredito que de fato eles não renovaram o contrato mesmo que a WWE tenha oferecido um último contrato para eles essa semana, demoraram pra caramba para fazer essa possível renovação e provavelmente deve ter chegado um contrato muito ruim para o Karrion Kross. E aí eu vi algumas pessoas no meio aí do Twitter e tudo mais, né? Algumas pessoas indignadas porque a WWE não renovou, algumas pessoas indignadas de por que o público gostaria que renovasse com o Karrion Kross, sendo que ele não é um bom lutador ou qualquer coisa do gênero. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, galera, que normalmente é o que acontece. Nem sempre o lutador ele precisa ser bom no ringue, tá? Ele pode fazer o básico do básico e vai ter alguém que vai fazer algo por ele. É simples. Porém, é muito mais difícil um lutador conseguir ser muito bom no microfone, criar grandes promos e estabelecer e estruturar um bom personagem. É basicamente algo muito mais difícil e para cada um que você consegue fazer isso, surgem 10, 20, 30, 40 caras excepcionais em cima do ringue. Vou dar um exemplo para vocês de 5 nomes que são absurdamente mais talentosos do que quase 90% do roster que a WWE tem hoje. Cesaro, Cláudio Castagnoli, o Aleister Black, que voltou recentemente, Buddy Murphy, ou Buddy Matthews, cara extremamente incrível em cima do ringue, o Adrian Neville, ou o Pac, que tá lá na AEW, que faz lutas inacreditáveis, e o próprio Ricochet também faz coisas incríveis. Nenhum desses caras consegue vingar para determinadas situações com promo ou com, sei lá, criação de um bom personagem. Com exceção, talvez, do Aleister Black, que consegue trazer toda aquela pegada mais de anti-herói, aquela pegada mais satanista. Ele fez um pouquinho disso na AEW. Mas o que eu quero dizer é que para cada 20 caras incríveis no ringue que conseguem fazer coisas inacreditáveis, tem um que consegue estabelecer uma boa promo, uma boa conexão com o público, ter muito carisma, conseguir criar um bom personagem. E o próprio Shawn Michaels fala isso. Entre você ser um cara muito bom no microfone e um cara muito bom no ringue, é melhor que você seja um cara muito bom no microfone. Ah, mas Mads, eu gosto de assistir os caras fazendo todas as piruetas e tudo mais. E eu acredito que tenha lugar certo para isso. Então, tem diversas empresas indies que apostam muito mais em cima das lutas do que na criação de personagens ou de histórias. Um exemplo de uma empresa indie que eu particularmente assistia muito, até mais ou menos ali meados de 2018, 2019, era a PWG, a Pro Wrestling Guerrilla. E ela simplesmente apostava 100% em cima das lutas, as histórias que eram construídas em cima das lutas, que era realmente muito mais legal e excepcional. Porém, para um mainstream igual a WWE, parece que isso não consegue manter o cara durante muito tempo. Dá pra gente citar
diversos casos de lutadores muito, mas muito talentosos em cima do ringue, mas que não conseguiam ter essa conexão com o público, não conseguiam falar muito bem no microfone, não tinham um personagem muito bom existente, e aí esses caras acabam perdendo espaço. Quando você consegue unir os dois, é muito bom, mas nem sempre a gente consegue ter alguns pontos disso, né? A gente tem caras hoje como John Cena, Roman Reigns que conseguem ter uma conexão com o público. Você tem caras como CM Punk que agrega um pouco dos dois, caras como Seth Rollins, Kevin Owens, Sami Zayn, que são muito bons em cima do ringue, mas também muito bons em se conectar com o público, criar personagens, contar histórias, fazer promos. Esses caras conseguem fazer isso. Mas eu acredito que nem sempre você precisa ser bom no ringue e bom no microfone. É muito mais provável que, se você for bom no microfone, você consegue chegar a lugares muito maiores, principalmente quando a gente fala do mainstream da WWE. E ó, digo mais, até a própria AEW, que durante muito tempo ficou focada simplesmente na questão de fazer grandes lutas e grandes shows, já tá percebendo que talvez construir grandes histórias seja muito melhor do que só grandes lutas. Então você fazer as pontes entre os pay-per-views é algo que também segura muito mais a audiência, porque você constrói uma baita audiência por conta das lutas, mas depois você perde toda essa audiência ao longo de 2 meses aí, porque você não consegue sustentar essas histórias. E eles já se ligaram nisso e já começaram a mudar isso, e a gente conseguiu perceber alguns ganchos muito legais vindo dos últimos pay-per-views da AEW. Então, provavelmente, alguns desses caras aí começaram a identificar essa situação, provavelmente alguns dirigentes da AEW começaram a olhar pra isso e falar assim, a gente precisa mudar um pouco o cenário, porque senão a gente não vai conseguir desenvolver isso a longo prazo. Então a gente precisa de caras que consigam estruturar muito bem isso. E como eu falei, se você consegue unir os dois lances, é muito bom, mas é muito difícil caras que realmente são incríveis em cima do ringue e incríveis no microfone, na construção de personagem, fazer promo, se conectar com o público. É muito difícil encontrar esses dois. O que a gente vê principalmente dentro da WWE, no território de desenvolvimento, no NXT e até muitas vezes no main roster, são caras muito bons no ringue, que muita gente gosta das lutas e gostaria de ver as pessoas recebendo essas oportunidades, mas eles não conseguem desenvolver esse outro lado. Eu citei 5 exemplos para vocês aqui, mas a gente pode citar muitos outros. Já o caso do Karrion Kross, eu diria que ele é um caso inverso. Ele conseguiu, depois de um tempo, se conectar com o público, mostrar que ele consegue ter domínio do personagem, desenvolvimento no microfone, porém, quando chega em cima do ringue, ele não entrega tanto como já entregou em algumas lutas do NXT, e a WWE decidiu que, por enquanto, ele não faz mais parte da empresa. Eu, sinceramente, não sei se isso vai continuar, não sei se é work, eu acho que não é, não acho que é a mesma coisa que aconteceu com o R-Truth, eu não acho que o Karrion Kross vai voltar, e eu prefiro acreditar que ele não vai voltar do que simplesmente olhar e falar, ah, não, isso aí é tudo história da WWE, mas eu prefiro acreditar que ele não vai voltar, que ele já não vai fazer parte do plantel da WWE e deve estar indo para outras empresas. E fica um detalhe, como o contrato dele acabou, ele não precisa esperar os 90 dias, tá? Amanhã mesmo ele pode aparecer em qualquer outra empresa independente. Beleza? Põe nos comentários aí o que vocês acharam da saída do Karrion Kross. Vocês chegaram a assistir o 2º episódio do documentário dele no canal dele no YouTube. Põe pra eu saber a opinião de vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de acompanhar nas redes sociais. Valeu, galera. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Fui!